Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber hoje, para esclarecimentos muito importantes acerca da nossa saúde, de uma doença que envolve e assola toda a humanidade, doutora Tássia Cristina Monteiro Jansen. Doutora Tássia Cristina Monteiro Jansen é médica com especialidade em geriatria e diretora clínica da Casa do Vovô. Doutora Tássia, bem-vinda ao programa Visão Espírita. Olá a todos, olá André, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, por estarmos juntos, podendo então conversar sobre um assunto que eu amo. Cuidado, né? Mais do que falar sobre doença, não gosto de falar de doença, gosto de falar sobre cuidados e saúde. É isso que nós vamos falar um pouquinho sobre. Muito obrigada pelo convite desde já. Doutora Tássia, o nosso amigo telespectador está tendo talvez o primeiro contato com você. Então, se puder um pouquinho, conte um pouquinho da sua história, né, para que possam te conhecer melhor, e nada melhor que... Como nós vamos conversar, então, sobre essa questão aí do cuidado ao idoso, eu vou começar, então, compartilhando de onde surgiu o meu interesse pela geriatria, né? Realmente, foi uma especialidade que me encontrou, não fui eu que encontrei ela, né? Quando comecei a faculdade de medicina, num primeiro momento eu entendi que eu tinha boas notas, né? Na época de vestibular ainda, entendi que eu tinha boas notas e gostava de cuidar de gente. Vamos tentar ser médica? Vamos ver se dá certo? E foi dando certo. Os caminhos foram me mostrando que realmente esse era uma programação, essa era uma missão que eu poderia vir a cumprir, e foi dando certo, foi surgindo as oportunidades aí, com certeza, de fazer a medicina, de poder me dedicar aos cuidados, né, com a população em geral. E eu entrei imaginando que eu fosse cuidar de crianças. Eu gostava muito de pediatria, gostava muito de poder ter aquela pessoa que vai estar ali dependente dos meus cuidados, né? Alguém pela qual eu vou conseguir me dedicar ao máximo e fazer crescer, e fazer melhorar, e fazer evoluir. Era mais ou menos essa a ideia. E aí, quando eu fui apresentada a disciplina de geriatria, isso foi no 5º ano da faculdade, a faculdade são 6 anos, no 5º ano eu fui descobrir que a geriatria é exatamente esse mesmo perfil de cuidados, mas com um diferencial de que essa população que vai crescer, que vai, de repente, né, se elaborar aí, né, ao longo da sua vida, era uma população, na verdade, negligenciada, muitas vezes aí abandonada, né? Talvez não seja mais útil, não cumpria mais o seu papel dentro da sociedade. Então, era uma população que, de alguma forma, poderia estar sofrendo alguma falta de cuidados e que, certamente, então, a nossa atuação iria suprir muito mais esse perfil de cuidados que eles merecem, né? Eu imaginei, então, que dentro da geriatria, além de prevenir riscos e trazer a saúde e oferecer aí esse cuidado integral, né, que essa população tão especial merece, nós poderíamos também fazer aí um diferencial de cuidar de uma pessoa com tanta experiência, com tanta sabedoria. Eu, na prática, aprendo muito mais, com certeza, do que eles comigo, né? Então, foi uma estratégia também muito inteligente da minha parte, poder
me vincular a uma população que me faz aprender e crescer muito. Eu sou extremamente grata pela geriatria ter me encontrado. Doutora Tássia, realmente a geriatria lhe encontrou, porque na condição de diretora clínica da Casa do Vovô, 85 idosos, né? Isso é algo representativo, significativo. Nós temos ali pessoas das mais variadas ordens sociais, né? Como é que é essa vivência diária, né, de diretora clínica da Casa do Vovô, com 85 pacientes diferentes? 85 famílias junto, né? 85 famílias juntas que recentemente queriam visitar os seus idosos. Pois é. Da mesma forma que eu falo que a geriatria me encontrou, aí eu falo que a Casa do Vovô também me encontrou, né? A gente vai sempre recebendo esses convites e, claro, quando a gente percebe a possibilidade de oferecermos aí coisas tão positivas e valores tão bons e certamente receber isso de volta, nós temos que encarar aí o desafio. E é um desafio muito recompensador, certamente. A Casa do Vovô nós descobrimos quando a minha irmã, que é nutricionista, a Thaís foi fazer uma palestra de nutrição lá, como alimentar bem a casa, e aí descobrimos a Casa do Vovô. Meu pai, desde então, ficou muito admirado pelo trabalho que o Dr. Luiz Gaetani desenvolvia, né, com essa instituição, com esse perfil mesmo, eram 100, 120 idosos a casa já chegou a ter, né, e meu pai já se vinculou na diretoria, tornou-se diretor de eventos e promovíamos almoços e todos beneficentes, e aí até o momento que o Dr. Luiz Gaetani, então, começou a adoecer e ter aí as questões de saúde, foi quando então meu pai acabou assumindo a presidência. E aí ele entendeu que eu tinha o conhecimento técnico, tinha capacidade de assumir a diretoria clínica, eu certamente não recusei o convite, porque eu entendi que é um campo de atuação muito positivo, muito valioso, e realmente, lidar agora com 85 idosos, a ideia é fazer esses 85 idosos conviverem na sua casa, né? Conviverem numa grande família. Essa é a ideia. Essas questões da pandemia fizeram com que repensássemos, né, a estratégia de cuidado. Inclusive, hoje nós temos esse limite do número de idosos para 85 exatamente para conseguir oferecer os cuidados que eles precisam, com profissionais capacitados para isso, os funcionários que são treinados para os cuidados que o idoso precisa. Tudo isso, então, foi muito importante da gente conseguir organizar, de poder oferecer isso, e por isso, então, que realmente nós fizemos questão de oferecer a eles, nesse momento mais delicado que o mundo inteiro vive, o cuidado mais adequado, né? Mas, ao mesmo tempo, as famílias entendem, né? Claro, eles entendem que o melhor cuidado para o meu idoso que está ali morando nessa instituição requer que eu faça algumas concessões, né? Isso, quando bem conversado, bem esclarecido, certamente é motivo de aprovação, e eles percebem como os idosos são muito agradecidos e muito bem cuidados na casa, graças a Deus. Doutora, a Casa do Vovô fará realizar o oitavo ciclo de palestra Entendendo Envelhecer. Como será esse evento? Qual é o seu principal objetivo? Porque daqui a pouco nós vamos conversar, você vai ter uma participação representativa com um tema muito importante. Como é que é esse evento? Qual é a proposta? Oitavo, Entendendo Envelhecer. É difícil entender isso. A gente tenta até hoje, nem a gente que está envelhecendo, quer dizer, agora nós já estamos mais velhos do que há 5 minutos atrás, e para a gente já é difícil entender isso, né? É um encontro que nós temos anualmente, já faz, então, 8 anos que nós realmente desenvolvemos esses encontros. Ele costuma ser em setembro, outubro, nessa época.
diversos temas, diversos assuntos. Nós já tivemos palestras com infectologistas, psicólogos, diversos profissionais da parte do direito, da parte de economia, da parte de nutrição, enfim, muitos, assistente social, terapeuta ocupacional, muitos, porque nós entendemos que oferecer cuidados integrais ao idoso implica em educar a família para que tipos de cuidados eles realmente vão continuar tendo que receber, né? Então, é importante que eu tenha toda aí a possibilidade de trazer assuntos diversos. Então, já tivemos muitos assuntos, são assuntos que não se repetem, né? Nunca repetimos nenhum assunto. Sempre trouxemos cuidados paliativos, já foi abordado. Então, quer dizer, são assuntos diversos e sobre que tipos, então, de cuidados que essa população, em especial, merece, né? De que forma nós podemos aí oferecer, principalmente, um envelhecimento saudável e da gente tentar entender o diferencial que a população idosa, então, apresenta em determinados assuntos, né? Então, nesse ano em especial, vou ter uma apresentação muito especial aí, de uma forma muito bacana, me convidaram, e vai ser um assunto que eu gosto bastante de falar, né? Doutora Tássia, a sua palestra é Humanização do Envelhecer com Demência, falamos do Alzheimer ou Alzheimer? Eu vou falar o seguinte, né? Nós estamos no Brasil, o mais importante é ser entendido. Alzheimer, tudo bem, mas é uma palavra alemã, então é Alzheimer, né? Alzheimer. Mas se a gente tiver a dificuldade da pronúncia, né? Podemos falar Alzheimer sem problema algum, o mais importante é sermos entendidos. Doutora, o que é Alzheimer, doutora? Sim, é uma doença, o alemão, né? A doença do alemão. O alemão te encontrou. Todo mundo tem muito receio, inclusive uma das palestras vai ser exatamente essa abordagem, a primeira palestra, inclusive, vai ser com meu marido psiquiatra, a patologização da doença de Alzheimer, né? Então, porque todos têm medo, receio e traumas, sem às vezes, como você mesmo colocou, André, sem nem conhecer a doença, mas de repente o pessoal já se assusta, né? Eu coloco que seria como outra doença qualquer que merece cuidados. Quando nós dedicamos a nossa atenção, o nosso cuidado para essa situação em especial, então, diante de um diagnóstico da doença de Alzheimer, a gente não precisa se assustar a ponto de se desesperar, muito pelo contrário. Se eu tenho um profissional que eu confio, que esteja na minha frente e que consiga coordenar que tipos de cuidados eu preciso ter diante de um diagnóstico desse, eu posso então saber que a minha parte está sendo feita, os meus cuidados vão ser bem adequados, então eu já posso me tranquilizar que realmente nesse sentido nós podemos aí ter um diferencial, uma evolução mais branda, mais leve. Só para entendermos um pouquinho, então, o que acontece nessa doença, nós temos um processo, então, neurodegenerativo, ou seja, a parte neurológica, a parte dos nossos neurônios, vão tendo perdas, vão sofrendo algum processo de degeneração, eles vão tendo algumas complicações e que nós vamos tendo essas perdas do neurônio, da capacidade de memória e da capacidade de ter, então, conhecimentos, de manter os conhecimentos já adquiridos. Ou seja, eu sei andar, eu sei comer, eu sei fazer, né, coisas básicas até, tomar banho, me vestir, pentear meus cabelos, porque eu tenho uma memória. Quando eu aprendi isso lá de pequenininho na infância, eu cultivei essa memória e lembro como faz tudo isso. Se a gente for entender, então, que eventualmente existe uma doença que traz essa perda de memória, é por isso, então, que talvez aquele paciente, aquela pessoa, então, da minha família, com um diagnóstico
de uma doença de Alzheimer, em algum momento pode ser que ela perca essa funcionalidade, né? Obviamente que numa fase mais avançada. É que às vezes o diagnóstico é feito numa fase avançada, né? Mas quando o diagnóstico é feito no comecinho, com pequenas e sutis alterações na memória, eventualmente nós conseguimos, então, reverter um pouquinho o avanço da doença. Nossa, já peguei situações em que 15 anos de doença de Alzheimer, e aí ele ainda continuava realmente funcional e mantendo um nível social muito bom, assim como já vi situações em que em um ano a doença evoluiu muito rápido, mas é porque a família não percebeu, de repente, aquelas diferenças sutis, e aí a doença avançou, né? Mas, enfim, em qualquer circunstância, sempre há o que fazer. Isso eu coloco em toda e qualquer situação, né? Até no momento, nos últimos momentos, sempre há o que fazer, pois a gente sempre tem a possibilidade de estar cuidando e podendo aí controlar algum sintoma, podendo deixar, então, aquela situação ser menos sofrida e dolorosa possível. Isso sempre existe. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Auxilie a Casa do Vovô fazendo sua doação da Nota Fiscal Paulista. Cadastre-se pelo site ou pelo aplicativo da Nota Fiscal Paulista. Em entidade, selecione a razão social Sociedade Espírita 5 de Setembro. Confira o passo a passo completo no site www.casadovovô.org.br/NFP. Doutora, eu pensei aqui, que dureza para o espírito passar por isto. E que desafio a família passar por isto, porque todas as histórias são histórias realmente de muita resiliência. E me permita lhe fazer uma pergunta, até para ajudar o nosso telespectador e nos ajudar também, né? Quais são os sinais e os sintomas? Entendendo bem que ninguém se assuste, porque às vezes alguns são comuns a outras patologias, né, doutor? Sim, exato. Não é o sentido da gente falar para todo mundo já achar que tem o diagnóstico e sair correndo achando que já está no fim, né? Isso. Muito pelo contrário. Eu vou até, se você me permite também, André, falar que não só que dureza para o espírito, mas eu pensaria que coragem desse espírito se permitir enfrentar uma doença como essa, sabendo que, entre aspas, e um dos maiores receios, né, que os pacientes trazem e a família traz, porque também a família fica com medo de ser uma doença que vai depois afetá-los, e tem fatores de risco genéticos envolvidos, então esse é um medo pertinente. Mas que coragem de você se permitir encarar uma situação em que você vai precisar ficar dependente de cuidados. É difícil para a gente, né, com essa alto grau de autonomia, de independência que hoje o mundo nos cobra, né, nós somos, de repente, muito, trabalhamos, mesmo as mulheres que antes, né, não tinham trabalho externo, então, hoje todo mundo trabalha e é independente, busca a sua autonomia, e uma doença que tira a sua autonomia, que tira a sua, né, independência, se te torna dependente de alguém 24 horas. Então, que coragem, porque nós entendemos aí que as doenças vêm para que nós aprendamos alguma coisa, né? Que nós modifiquemos hábitos. Então, que de repente, alguma situação da minha existência, normalmente é o que nós fizemos hoje mesmo, maus hábitos de vida, de repente, estão me levando a ter a evolução, né? A ter essa situação aí aparecendo. Então, eu fumo, eu bebo, não me alimento direito, não faço exercícios. Isso, meu corpo pode cobrar mais para frente, né? Então, de repente, o que pode vir a acontecer para a gente só, de repente, acender aí um sinal de alarme e não se desesperar? Procurar
procurar ajuda e ficar tranquilo. Normalmente, o principal sintoma, o principal sinal vai ser a perda de memória. Entendam que perda de memória é perder a memória. Não é simplesmente eu chegar, esquecer onde eu coloquei as chaves do carro, porque a gente joga as chaves do carro em qualquer lugar quando chega em casa, e aí eu não sei, mas depois eu vou procurando e vou até voltando atrás, espera, mas eu cheguei em casa e onde que foi? Ah, eu fui para a cozinha, então deixa eu ir lá procurar na cozinha, estava lá, né, achei. Então, quer dizer, isso não é uma perda de memória, isso é uma distração. Cuidado com isso. Agora, se de repente eu não lembro nem que eu tenho uma chave do carro, né? Eu não lembro nem, ou então me perco na rua, são perdas de memória estruturalmente consideráveis. De repente estou no supermercado e não sei o que eu fui fazer ali, não sei pagar contas, não sei quem eu sou, como voltar para casa, né? Isso é um esquecimento mesmo, uma perda de memória. Se de repente eu já tenho um nível intelectual um pouco mais alto, se eu leio muito, isso principalmente, então, é um fator protetor, né, para a doença de Alzheimer, mas eu percebi que já não leio mais, já não tenho mais tanta facilidade na leitura, não absorvo mais todos esses conhecimentos. É importante que fiquemos ali, né, alertas. Mas a perda de memória, então, para a gente caracterizar como Alzheimer, deve acompanhar perdas funcionais, ou seja, eu me perdi essa memória a ponto de me colocar em risco, a ponto de ser uma situação bem grave, bem delicada, né? Para a gente entender que realmente não é uma perda de memória de distração, né? Uma perda de memória que me trouxe prejuízo, eu sempre fiz aquilo e não consigo fazer mais. Esse é o maior sinal e sintoma aí a acender um sinal de alarme. Fora também, de repente, antes eu sempre fui tão calma, tão tranquila, e agora me irrito com qualquer coisa, fico nervosa, fico inquieta por nada. De repente, já fico ali, né, brigando com qualquer um, naquela teimosia. Isso também, outro sinal de alarme, que de repente pode sinalizar que a minha parte neuronal esteja sofrendo algum comprometimento, né? Então, seriam esses dois sintomas principais aí para a gente acender um sinal de alarme bem importante. O que fazer diante dessa doença quando ela surge no caminho da família, surge no caminho da pessoa? Você bem colocou já o aceite que o espírito se predispõe, mas o espírito não lembra disso. Não. Para ele é algo muito conflitante, às vezes a família também se sente muito abatida e abalada. É abatida mesmo, porque a família se prostra, né? O que fazer diante disso, doutora? Sim. Então, como eu coloquei, a doença também sempre vem para nos ensinar alguma coisa, para aprendermos. A partir do momento que eu tenho um diagnóstico de Alzheimer, eu posso até escolher me deprimir e, de repente, né, ficar ali esperando as coisas acontecerem, ou eu posso, então, tentar estratégias que vão modificar a doença de uma forma positiva, de uma forma que eu consiga frear a evolução da doença. Eu não consigo interrompê-la, é uma doença progressiva, irreversível. A partir do momento que o dano neurológico foi estabelecido, eu vou estar ali com aquela lesão neurológica. Não consigo reverter, mas eu consigo estacionar a doença. O que iria evoluir em 5 anos pode evoluir em 10, 15 anos. Como? Hábitos de vida saudáveis, o incentivo à leitura, atividades de lazer, atividades prazerosas, como eu posso realmente, então, me envolver em atividades sociais que me tragam bem-estar, lazer, é tudo isso, então, que eu posso fazer. Procurar ajuda, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, fisioterapia, fono. Se eu tenho a disponibilidade de ter ajuda, todo esse auxílio, uma equipe multiprofissional, o geriatra, já que estamos aqui, um médico. Então,
toda a equipe da saúde que vai orientar em cada fase, em cada momento, em cada situação, o que pode, o que deve ser feito, como abordar da melhor forma possível. Tudo isso minimiza essa evolução mais rápida, essa evolução mais agressiva e minimiza os traumas e todo o estresse que essa doença pode provocar, sim, infelizmente. Mas se nós temos ajuda, temos com quem contar e fazemos a nossa parte, ela, com certeza, esse espírito vai conseguir passar por isso com muito mais coragem ainda, com muito mais força. E ele e a família, com certeza, esses espíritos. Doutora Tássia, eu vou fazer uma última pergunta e pedir que, ao término da sua resposta, você deixe uma mensagem ao nosso telespectador, já adiantando que a doutora Tássia estará conosco em mais um programa Visão Espírita, para continuarmos conversando sobre estas situações que mexem com o envelhecimento, né? Eu brinco que é bom envelhecer, representa que não fizemos o caminho de volta. Temos uma chance. Temos uma chance. Doutora, o que representa humanização do envelhecer? Sim, nós temos hoje em dia, né, aquela situação de imaginar que envelhecer é isso, envelhecer é simplesmente deixar de cumprir um papel, é deixar de tornar-se alguém que vai ficar dependente, e quando você então esquece todo o exemplo que essa pessoa nos deixa, né, nos traz, toda a sabedoria, tudo que ela construiu diante daquela família. Eu digo até os bons e os maus exemplos também são exemplos, né, exemplos do que a gente não quer levar para frente, enfim, que seja. Eu falo que humanização do envelhecer, então, é a gente olhar com os olhos desse que está envelhecendo, como seria com a gente? Então a gente pensa na empatia, né, de se colocar no lugar do outro, como eu gostaria de estar sendo tratado quando eu tiver todas essas experiências acumuladas e de repente me enxergar numa posição em que meu corpo físico exige de mim um sacrifício ali, exige de mim uma dificuldade. Mas humanizar o envelhecer significa a gente olhar para eles com esse olhar de entender o que eles representam e valorizá-los por isso, né? Com essa sabedoria. E eu quero justamente deixar, então, esse recado para todos, que nós possamos ter esse olhar de humanizar aquele nosso idoso, nosso avô, nossa avó, nossos tios, nossos pais, a nós mesmos, quem sabe, né? Que possamos olhar com esse cuidado, com esse carinho, com esse respeito, porque acima de tudo são espíritos que não fizeram a passagem antes, estão aqui conosco ainda, são espíritos que certamente, com uma missão a cumprir, com algo muito maior aí programado para eles, que merecem sim o nosso aplauso por terem chegado até onde chegaram, com essa coragem, com esses desafios, com todos esses enfrentamentos que eles têm aí a passar. Muito obrigado, doutora Tássia, por essa fala, por esta participação no programa Visão Espírita. Nós te agradecemos, nos encontramos brevemente em mais um programa Visão Espírita. Agradecemos ao nosso amigo telespectador que participou conosco deste programa Visão Espírita e desejamos que você pense, mas pense profundamente. Amar transcende o tempo. Amar representa sempre, em todas as circunstâncias, independente da idade. Ame, ame, que isto faz parte da tua saúde e da saúde de todos os teus. Fique com Deus. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.